Meu nome é Lícia, eu sou a Lícia, casada com o Marcelo, mãe da Laura, da Luísa e da Letícia. Oi, meu nome é Cris, sou esposa do Rodrigo, mãe da Isadora e da Olívia. Hoje a gente veio para mais um vídeo. Nós vamos falar sobre o auto-perdão. Então, qual que é o propósito da gente gravar esses vídeos? Aquele dia eu falei que nós somos pessoas comuns, né? Mas esse comum é exatamente isso, que a gente não tem formação de psicologia, de teologia, nós não temos isso. E até isso, até por a gente não estudar o tema, porque é a ideia que a gente pede que a gente seja usada pelo Espírito Santo, né, Cris? Não é falar o que a nossa opinião, mas é tudo baseado em princípios cristãos. Isso. Que a gente fala dos princípios, e aquele dia a gente falou até do Casados para Sempre, né? Quis reforçar o Casados para Sempre, a Cris pode falar mais do que eu. É um programa que são 13 semanas. Isso. E não é para discutir o problema do casal, mas é para falar qual que é o propósito de Deus no casamento. Não é um programa, não é um curso religioso, não é sobre religiosidade, sobre princípios. Isso, é bíblico, né? Sobre o estudo bíblico. E no Brasil tem vários, no Brasil e no mundo, né? Já tem vários lugares que começou com um casal dos Estados Unidos, hoje em dia está com o pessoal da Guatemala, mas tem várias igrejas, vários lugares que têm líderes espalhados, né? E aqui em São João tem alguns grupos. Isso, e a gente falou sobre a Michelle e do Léo, não precisa ser evangélico, não precisa ser católico, não precisa estar congregando em nenhuma igreja. É só procurar mesmo o pessoal que faz, né? Que tem o curso. Não precisa ter problema, porque a gente acha que tem que ter problema para fazer casados. E o nosso, a Cris é líder que o seu líder é o Léo e a Michelle, né? Isso, eu sou lá da Igreja Mosaico, mas tem aqui em São João, inclusive é o Ronaldo Cadorinha, que é da Portas Abertas. Que é regional. Isso. Mas aí depois a gente pode colocar o telefone da e todo Michelle, mundo que quiser saber mais, é só perguntar aqui pra gente que nós vamos responder, né, Alicia? E dentro desse contexto são temas que são trabalhados também no Casados, Isso. né? E aí nós vamos falar sobre o auto-perdão. O vídeo anterior a gente falou sobre o perdão, que já é por Deus, e o se perdoar também é um processo muito difícil. Se a gente não tiver um suporte, e principalmente Deus nos apoiando nesse processo, a gente não consegue. Exatamente. E aí, eu vou começar contando a história de Davi, uma história de um jeito simples, porque foi uma pessoa que é um homem segundo o coração de Deus, e que teve que falar muito sobre... Teve que perdoar e se perdoar. Se perdoar, né? Então, Davi era um rei e estava no seu palácio, e ele era um rei muito bom, né? E teve uma guerra, mas você vê, já começa isso. Tinha uma guerra, a população toda estava... esperando que o rei, né? participasse da guerra, né? Sendo da tropa, e ele estava no palácio. Então já começou que ele estava ansioso. Todo mundo lá, ele representa a população, ele tinha que estar lá. E ele estava lá no palácio, na varanda, e aí viu Betsabe tomando banho. E aí ele se interessou por Betsabe. E ele, assim, tinha muitas mulheres, muitos concubinos, podia ter a mulher que quisesse. Só que a Betsabe era casada com Urias, que era o chefe do exército. E aí ele chamou a Betsabe para vir para o palácio, teve relação com a Betsabe e ela ficou grávida. E aí, e é o que a gente sempre fala, não resolve um problema criando outro problema. E aí ela ficou grávida, e o que ele fez? Não vou resolver esse problema. Vou chamar Urias da guerra, ele vem, dorme com a sua mulher, e aí fica como se o filho fosse dele. E aí ele chamou Urias, só que o Urias, ele falou, pode dormir na sua casa. Só que o Urias falou, não, meu povo está todo lá na guerra e eu vou estar aqui na minha casa. E aí ele não quis ir para casa. E aí o Davi deu uma festa, embebedou, para ver se Urias dormia com a mulher dele. E ele dormiu no portão do palácio e não foi para casa. Então, porque não resolveu o problema. Ele tinha um compromisso com a guerra e com os soldados deles que estavam lá, né? Ele estava com os valores dele, né? E aí, o que o Davi deu? Deu uma ideia. Então, você vê, olha como que é o tempo de pedir perdão, de se perdoar, como que ele foi criando um problema após o outro.
Falei assim, então eu vou mandar Urias para a linha de frente da guerra, que ele vai morrer. Aí ele vai morrer. E aí ele fez isso e Urias morreu. E aí a Betsaba foi morar com ele, mas só que a gente fala, a gente não pode não confessar o erro, mas ele consegue, continua perseguindo a gente, né? E é tanto que esse filho de Davi com Betsaba morreu, né? E aí um dia Natan, que era o profeta, chegou como que é interessante essas parábolas, chegou para Davi e falou assim, Davi, ó, tô com um problema. Tem um moço, tem um monte de ovelha, e tem um que só tem uma ovelha. E aí o moço foi lá e quis a ovelha de que só tem um. Aí qual que é a pena para ele? Só aí a morte, né? Porque o outro tem um monte, foi pegar de que só tem uma ovelha, nem precisava de ovelha. E ele falou assim, esse é seu caso, Davi. Então olha para você ver. Um monte de mulher, um monte de mulheres, você foi querer a mulher do outro. E aí ele perguntou, você quer a sua condenação dos homens ou a condenação de Deus? De Deus. E aí ele quis de Deus, então mesmo com esses erros todos, o Davi é um homem segundo o coração de Deus. E ele quis a de Deus porque ele sabe que Deus é misericordioso, né? E Deus, ele esquece, né? Ele, tipo assim, ele fala, opa, ele tem um propósito para Davi. Então ele colocou Davi para cumprir o seu propósito e esqueceu do passado de Davi. Mas Davi pagou pelos erros, né? Pagou um preço caro por isso. Porque muita gente fala assim, nossa, mas eu vou perdoar, e aí ele fez tudo e ele ainda merece o perdão. Deus ama o pecador, mas ele não ama o pecado. Então ele ama as pessoas. Então o que ele fala que as suas transgressões caem no mar do esquecimento. Isso não quer dizer que não que isso dá liberdade de a gente errar de novo, que Deus vai perdoar sempre. Porque o preço do pecado é muito grande. Muito grande. E inclusive Davi fala, né? Logo após ele fala, quando ele tem uma conversa com Deus, quando ele começa que ele se arrepende, ele pede a Deus que ele está arrependido e que a única coisa que ele não quer que Deus faça é sair da presença dele. Ele pede, Deus, não sai, não faça com que eu não sinta mais a sua presença. Então Deus decidiu o quê? Ele tinha um propósito. Então ele vai cumprir o propósito dele, ele vai pagar por aquilo que ele fez, mas eu já esqueci o que ele cometeu. E o interessante é que ele ainda continua sendo o coração, um homem segundo o coração de Deus. Quando eu engravidei das meninas, e aí o Márcia falou assim, se for menino vai chamar Davi. Eu falei, não, Davi, Márcia, mas foi aquele homem que traiu, que... Aí ele falou assim, mas a gente não tem que focar no erro do outro. Porque ele é um homem segundo o coração de Deus. Ele é falho igual a gente, é um ser humano igual a gente, mas mesmo assim, ele é um homem segundo o coração de Deus porque ele soube pedir perdão para Deus e soube reconstruir. E é o que a gente quer falar, até esse tempo disso, foi um tempo longo, né? E esse tempo que ele não se perdoou, porque o primeiro passo, né, Cris, a gente às vezes a tendência é fingir que não errou. Lógico. Tentar fingir que não, quando ninguém viu, ninguém sabe. Mas enquanto a gente não assume o erro, esse período que ele não assumiu, ele foi cometendo um erro atrás do outro, né? Inclusive, é o que acontece na verdade, né? A partir do momento que você se identifica como pecado, eu pequei, eu errei, aí você se arrepende. E quando você se arrepende, que você reconhece o erro, você tem a decisão. Ou eu continuo no erro, ou eu escolho não repetir o erro mais. Então, a primeira coisa é se arrepender. E é o que eu vou fazer depois que eu errei, né? Isso. Eu errei. Mas isso, ó, eu falo, tem pessoas que vivem nessa negação, né? Sempre foi culpa do outro. Então, o primeiro passo é a gente assumir o erro da gente. Então, mas na verdade, o que acontece? As pessoas fazem isso, elas cometem o erro e aí ela fala assim, já errei mesmo? Então é igualzinho acontece com a traição. A partir do momento que você fala, eu já traí, se já deu, se descobrir ou não descobrir, vai dar ruim, vai não sei o quê, então, vou continuar traindo. Então começa a repetir aquela sequência de traição. Quem fez uma vez, fez mais. Fez mais. E por isso que é importante quem a gente aconselha. Porque quem está com uma vida errada igual a gente, vai falar assim, não tem problema não, mais uma vez. Mas nem todo mundo tem ferramenta, não é que a gente tem que esconder, mas nem todo mundo tem ferramenta emocional. para ajudar a gente. Né? Então, e sempre isso que eu aconselho, da gente procurar o nosso líder espiritual.
Então, o nosso padre, o nosso pastor, quem é o seu líder espiritual, e até isso, é o que a gente falou outra vez, né? Que quando a gente pede para Deus, Deus perdoa. Quando a gente fala para outra pessoa, a gente é curado. E exatamente. até esse processo de, gente, confessar os nossos erros para as pessoas é muito difícil. Mas isso também, às vezes, impede que a gente erre de novo, né? Então, porque, nossa, que eu vou falar de novo, que vergonha, né? Então, como que constrange, né? De ter que contar. Então, na verdade, é isso aí. O passo do auto-perdão é dessa forma, porque eu acho que perdoar é muito difícil, mas é uma decisão. Você decide perdoar. Agora, perdoar-se é pior ainda, porque você acha que você não é merecedor. Então, quando você acha que você não é merecedor, é aquela coisa, né? Você fica, assim, um exemplo bobo, até escutei esse exemplo esses dias, e eu parei para pensar. Você decide tirar a habilitação. Então, você vai tirar a habilitação. Aí você passa por todo aquele trâmite, né? Faz psicotécnico, faz o exame, depois faz a rua, aí vai lá, tira a habilitação. Quando você tá com a habilitação na mão, aí você fala assim, não dou conta, não mereço. Eu não vou dirigir, não. Eu tenho medo, eu não dou conta, eu sou isso. Então você já passou por aquilo. Aí não adianta você pregar a habilitação na parede. Então esse é o auto. Quando você acha que não merece, o diabo pode tirar férias. Então você acha que você não tem valor, que você não tem ninguém, que você merece ser punido, ser chicoteado o tempo todo. O tempo todo. E aí eu lembrei daquela que uma vez eu ouvi também, diz que você é preso, você é condenado, você paga a pena, e aí você tá livre e você não quer. O perdão é isso. Deus te perdoou e você não quer sair da cadeia porque você acha que não merece. Não merece. Então você fica numa escravidão que você mesmo se colocou nessa escravidão. Mas na verdade, Lícia, é aquilo que a gente estava comentando mais cedo, né? Em Isaías fala que Deus joga no mar do esquecimento. Mas o problema são nós, o redor, né? O ser humano. O ser humano tem essa mania de te lembrar do passado. Então, quando você fala assim, não, mas você era aquela que era assim, assim, assado. Você é aquele que bebeu, você é aquele que matou, você é aquele. Então, as pessoas te reconhecem pelo seu pecado, por quem você era. E aí, quando fala assim, mas mudou mesmo? E quando você não sabe seu valor, você aceita. Você aceita. Isso. Então, é por isso que é interessante, uma das primeiras coisas é você se conhecer, né? Conhecer. Você saber quem é a sua identidade. Quem é você. Cris, a primeira vez que eu entrei numa igreja evangélica, eu tinha 19 anos. Foi antes de eu começar a namorar com o Marcelo. E eu lembro quando eu estava entrando na igreja, a música era o Mover do Espírito Santo. Que é isso, que quero que valorize o que você tem, que você é importante para alguém, né? Que você é importante para Deus. Porque às vezes a gente acha que a gente não tem valor nenhum. É o que acontece. Quantas coisas que nós comemoramos? Nós comemoramos pouquíssimas. Você consegue alguma vitória ali? Eu tirei a habilitação. Foi sorte, foi coincidência, né? Era um motivo de você comemorar. Ou acontece alguma coisa no seu trabalho que você é promovido, ou acontece algum caso, né, que é interessante. Nós não temos esse hábito de comemorar. Mas de chicotear, a gente tem o tempo todo. E o negócio é que a gente atrasa os nossos processos. O tempo inteiro. Né? A gente fica numa zona de inércia. E aí a gente acaba ficando numa posição de vítima. E aí, de vítima, a gente não cobra nada da vítima, né? Então, a vítima a gente não cobra que faz, não cobra, não. É isso aí. Na verdade, quando do auto-perdão é assumir a responsabilidade pela maneira como você se sente e se mostra na vida. Ao perdoar-se, você se desconecta de uma conexão excessiva com o seu ego e deixa de ser vítima. Então, a partir do momento que você entende que você errou, que você se perdoou por ter errado, conta aquilo para alguém, para uma pessoa que vai te ajudar. É por isso que não pode negar ajuda. Então, tipo assim, eu tenho o hábito de trair. Então, eu não estou conseguindo sair disso sozinho, eu tenho que fazer uma terapia. Eu tenho que pedir ajuda para quem pode me ajudar, né? Então, assim, sair do lugar de vítima. Porque senão você fica assim, tadinho dele, tadinho dela. E a pessoa acaba se
colocando mesmo, né, Alice? O tempo todo. A gente lidando com os jovens, lidando com casais, a gente vê isso, a gente fala o tempo todo, porque a gente começou a falar de traição, que é uma das coisas fáceis de a gente explicar o perdão, mas pra você ver a pornografia, né? Ver como que os jovens hoje, e muitos não acham que isso é um problema, né? Mas por que não acham que é um problema? Porque lá na nossa geração, lá atrás, ou melhor, um pouco, acho que antes da nossa geração, era normal, né? as revistas. Era. Né? O pessoal assinava a revista. Mostrava pro filho, né? E aí, o avô, o menino fazia aniversário lá, 18, 15 anos, eles levavam os meninos, né? Para os meninos perderem a virgindade. Então, por isso que nós vemos que como a sociedade atrapalhava ou atrapalha o homem a sair desse mundo hoje, né? Por isso que o homem não consegue sair dessa zona. E por isso, quando a gente não tem que organizar e ver como que a gente vai criar os filhos, senão é isso que a gente fala que é replicar padrão. Né? Porque eu fui criada assim. E, na verdade, é um processo da gente esquecer o pecado, não é esquecer para não errar de novo, mas não é aquela mochila pesada, esquecer o passado e ir para o futuro. Então, a gente tem que desconectar do passado. Então, não é esse o propósito de Deus na nossa vida, a gente ficar... Foi o que Deus falou Jesus falou para Maria Madalena. Então, ela pecou, quem nunca errou, jogue a primeira pedra. E vai, não peques mais. Não é? Não foi isso que ele falou. E inclusive, é por isso, né, Alice, que ele fala que nós, ou seja, não sou eu, não é você, nós todos... Iremos falhar. E Deus veio como homem para ver tudo isso que a gente sente na pele, que a gente passa, né? E é por isso que ele entregou, que você renunciar é a mesma coisa que eu colocar o Olívio ou a Isa numa cruz. Você, tipo assim, não, porque eu pequei. Não, quando a gente vê o The Chosen, né? Quando a gente vê quando a gente vê o The Chosen, que a gente vê tudo aquilo que Jesus passou, olha que aquilo é uma encenação. Quem nunca viu, né, gente? The Chosen é um aplicativo que fala sobre a vida, né, do escolhido, que é muito interessante. Mas com personagens reais, assim, né? Então, muito legal. Muito legal. Na terceira temporada, né? É muito legal mesmo. Inclusive, vai entrar em cartaz em cinemas, no Cinemark agora, dia 31. Então, é muito interessante. E The Chosen passa essa imagem de Jesus Cristo levando aquele pedaço ali da cruz. Então, nossos pecados já foram pagos. Ali, e foi pago mesmo, porque é coisa assim surreal. Aquilo é de chorar, é de cortar o coração. Então, e você vê isso, que o auto-perdão é uma atitude necessária. Porque você não consegue viver se martirizando, se punindo o tempo todo. É por isso a depressão, né, Alice? A depressão é você colocar num patamar que eu não mereço, eu não sou merecedor, eu não mereço, porque eu errei, porque erraram comigo, eu não mereço mais continuar a minha vida. E aí você entra numa depressão profunda. Você vê como que é a mente, que você fala assim, um dia que você tá bom, você fala, nossa, mas eu não tô bem, como que eu tô bem? Olha o que eu fiz, olha o tanto de gente que eu fiz sofrer. E isso pode ser real, mas você pode resgatar isso, né? Então você vê, você estava começando a falar os passos, então o primeiro passo é assumir o seu erro. É arrepender, né? É conhecer o seu erro e não querer mais repetir. Aí o segundo, na hora de você assumir, você tem que... você tem que pedir perdão e reparar as emoções negativas geradas pelo erro. Porque você tem que digerir aquela lá e falar, ó, eu errei mesmo, aconteceu isso mesmo, mas eu vou me perdoar. O tempo dos outros não é o mesmo da gente. Então você pode pedir... E a pessoa tem direito também de não dar conta ainda de perdoar, né? De estar no processo. Mas você deu um passo. Deu um passo. Né? Até o deu passo pro seu... É individual, não adianta assim... E principalmente ser casal, eu posso pedir. E às vezes, você pode até me perdoar, mas o seu marido te perdoar, mas você não dá conta de se perdoar. Mas tem que começar e tem que ter o primeiro passo. O primeiro passo, né? O terceiro é entender que eu não sou perfeito. E que eu não vou conseguir passar por isso sozinho. Por isso, pedir ajuda. Uma vez eu vi um psiquiatra falando da gente não liberar o perdão, a gente coloca num grau de perfeição, que eu não... então, se eu não perdoo, porque eu não erro. Então, eu sou perfeita, não erro, então eu posso condenar o outro, né? E é interessante, né, Alice, que na Bíblia, a maioria
todos, né? Tipo assim, é geral. É uma grande maioria, todos erraram. Olha os escolhidos, né? Nós vemos que Deus, e a gente muitos, é o que ele fala, Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos, né? E foi o que aconteceu com os discípulos, né? Os discípulos. Né? Ele todos capacitou. que tinham problemas graves, igual a gente tem mesmo, né? Normal, né? E o negócio é, venha do jeito que você estiver, mas a partir do momento que você vê, você tem que permitir ser transformado pelo Espírito Santo. Não é venha do jeito e continuar do jeito que tá. Então, é exatamente. Por isso você perdoar, né? Porque eu vou aceitar, mas a pessoa vai continuar desse jeito. E a gente vê muito isso com o casal. Às vezes, as pessoas aceitam voltar, mas pessoas que estão quebradas e aceitam voltar sem se organizar, sem se estruturar para isso. Então, muitos aceitam voltar, mas não, é porque ele vai sofrer o que eu sofri. Aí tem jeito de restaurar alguma coisa? Não. Não tem jeito assim, não tem ferramenta. Por isso, assim, quando a gente passa por esse processo, a gente está muito fragilizado. E por isso que a gente vive em sociedade, em comunidade, para um ajudar o outro. Então, e é exatamente isso, da gente ter referência. A gente ouviu um dia, né, Cris? Diga com quem tu andas que eu te direi se eu vou junto. Se eu vou junto, Porque exatamente você está com pessoas com valores que têm os mesmos valores que você, e às vezes já está onde você chegou. E aí você fala assim, nossa, mas eu vou aconselhar com uma pessoa que já errou também, mas às vezes ela ter errado e ter mudado a rota, ele tem autoridade para isso. Porque ele já sabe como voltar para o caminho certo, né? Mas às vezes você um erro na vida não é uma vida de erros. De erros, né? Você continuar naquela, cada vez errando mais, cada vez indo mais para o fundo do poço. Né? E entender, né, Lícia, que a nossa vida é para cumprirmos um propósito. E mesmo se nesse caminho nós errarmos, nós temos um propósito para cumprir. Eu estava lendo sobre Martin Luther King. Você já viu sobre a história dele? Linda a história dele. Você vê, o Martin Luther King veio aqui para juntar os negros e os brancos. Ele lutou por aquilo. Teve uma vida fácil? E o mais engraçado é que naquela época ele estava lutando para isso, se não me engano, acho que é a FBI, né, que ficava por trás, que todo mundo, quando você começa a movimentar muito, o pessoal quer procurar saber. Descobriu vários adultérios dele. Isso eu não sabia. Ele teve um monte. Então, eles tentaram atrapalhar o casamento dele, mostrando que ele era uma pessoa que traía a esposa. E jogaram muito pra cima dele. Ele errou, né? E eu falo que às vezes é o da brecha. Então, mas ele queria o quê? Tampar ali o sol capineiro, né? O pessoal queria tampar a luz dele, porque ele estava querendo juntar os povos, porque antigamente os negros não podiam nem ler a Bíblia. Segmentado. E aí ele queria fazer isso, o propósito dele era fazer isso. E o pessoal quis mostrar os erros dele para ele não chegar nesse ponto. E ele fez o quê? Fechou o ouvido e seguiu o propósito dele. Ele morreu, ele foi assassinado, mas cumpriu o propósito dele. E ele sabia quem ele era. E ele sabia quem é. Né? É por isso que é fundamental conhecer a nossa identidade verdadeira. E a partir do momento, eu falo assim, e às vezes você é perdoado, mas vai ser um processo fácil? Não. Não. Você vai ter que trabalhar muito para a pessoa confiar em você de novo. Muito. E até para ver quem que você é muito maior do que o seu pecado. E é o quarto passo, né? O que nós vamos ter que fazer? Deixar de pensar no problema, porque nós temos mania de quê? Focar só no problema. E achar que a gente às vezes até colocar a culpa do outro, porque eu fiz, porque você me deu oportunidade, você me, né? Sempre é assim, né? Maioria das vezes. E esse aqui também eu fico pensando nas pessoas que hoje em dia já mudou a rota, já teve a transformação, vamos colocar lá, na adolescência, ou na primeira, né, fase adulta lá, teve um caso, teve um aborto, ou abortou, e aí fez o quê? Não consegue esquecer. Aí tem um filho hoje em dia, mas ela mudou a rota, mas ela ainda coloca a culpa e sempre se martiriza por aquilo. A pessoa não consegue sair do passado. Só que entende... exatamente o que você não é merecedor, não sou merecedor de misericórdia que tá lá de em Deus. Isaías, qual que porque a misericórdia de Deus é isso. Você errou, mas você pede ele para aliviar a sua pena, né? Isaías, que você falou, deixa eu ver aqui, Isaías.
Isaías 43, 25. Sou eu mesmo, aquele que apaga suas transgressões, por amor de mim, e que não se lembra mais de seus pecados. Isaías 43, 25. Então, aí ele está falando aí que ele não lembra mais dos nossos pecados. Então, não tem porquê a gente ficar se martirizando. Então, isso já é uma chance, né, para o pessoal. E as pessoas que não conseguem colocar mesmo essa parte do auto-perdão, de comentar com outra pessoa e de pedir, né, a cura, aquele entendimento, né, de curar, de pedir a Deus perdão e comentar com outra pessoa para ser curado, o que a pessoa tem que fazer? Procurar um retiro espiritual. Que é tão bom, é restaurador, né? Nós somos num retiro espiritual e eu aconselho muito, né, as pessoas irem, até essas pessoas que têm essa falta mesmo de se perdoar, né, Alícia? Porque fica machucando o tempo todo pelo passado. O retiro espiritual ajuda muito esse processo. Nós fomos no mês passado, que é na Estância Paraíso, que chama Moriá, vocês tem o site, que assim, que foi muito bom. Muito interessante. Foram 2 dias, 3 dias muito bons. Hebreus 10, 17 também fala, dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. É isso aí. Então quer dizer que Deus é um Deus misericordioso. Ele não é um Deus ruim, como muita gente coloca na Bíblia falando que no Antigo Testamento era um Deus maldoso. Que vive embaixo da lei, agora a gente vive na graça. Na graça. Então nós temos que entender esse passo, né? Que ele joga para o mar de esquecimento, né? Então é interessante. E o 5º passo é tomar a decisão de perdoar, né? Então você toma a decisão de perdoar e separa aquela, né? Facilita a relação entre a culpa e o perdão. E o 6º passo é entender, né? É aceitar e entender que eu sou falho, que eu cometo pecado, que eu sou falho. E também não aumentar o erro da gente, né? Isso. E entender que o erro não é o fim. A gente não pode dar autoridade ao nosso erro para ele comandar a vida da gente e ele não pode ser o motor das nossas vidas, né? Então, se tudo é em função do nosso erro, né? Exato. Então, a gente tem que libertar ele, porque é igual quem tem pecado de estimação. Uhum. Então, a gente tem... Deus não criou a gente para a gente ser preso, para a gente ser escravo, né? Então, às vezes, a gente não se perdoar, nós nos colocamos como escravos. Como escravo, verdade. Né? E o último, né, Alícia, é o compromisso, a honestidade, né, de decidir não repetir a ação do erro novamente. E nós falamos aqui muito sobre a traição, sobre pornografia, sobre aborto, mas tem aqueles pecadinhos de estimação, aqueles pecadinhos que muitas das vezes a gente acha que, é a mentira, né? Que tem aqueles pecadinhos que todo dia a gente comete, né? De querer enganar o outro, alguém te deu um troco e você fala assim, mas tá bom, não ter coragem de devolver, não vai fazer falta pro outro, ou de passar o outro para trás. Então nós temos que tomar muito cuidado com esses pecadinhos de estimação, porque os pequenos pecados, eles também são pecados, né? E assim, uma parte do perdão é a gente ter um olhar amoroso sobre nós mesmos. Isso não é fingir o que aconteceu, mas é a gente ter um olhar não tão punitivo sobre nós, né? Então, o auto-perdão é o desafio mesmo, né? De aprender a conhecer, aceitar e amar a nós mesmos, independente do nosso passado, né? E aqui, eu falo que o diabo, a gente fala assim, isso é o maligno. O diabo pode dar arma, mas quem aperta o gatilho somos nós. Então, o diabo, ele não a atitude é nossa. Então, somos nós que fazemos. Ele não faz por nós. Então, quem fez é a gente, quem errou fomos nós mesmos e é a gente que tem que consertar, né? Exato, é isso mesmo. Então, o que a gente faz é a gente que tem que corrigir. O que é de Deus, Deus dá conta, mas o erro foi nosso e somos nós que vamos ter que corrigir. A gente se sabota. Então, a gente tem um período de autossabotagem e a gente perde muito tempo e a gente atrasa muito processo. O tempo inteiro. Então, esse processo, e aí a gente fala assim, não, mas a pessoa eu vou perdoar e a pessoa não vai acontecer nada com ela. Gente, esse processo aqui é muito doloroso. Como que eu vou falar que não acontece? Porque isso tudo que acontece
esse preço todo que a pessoa paga, né? Então, não tem jeito de sair ileso disso. Mas todo de Deus fez para a gente ser livre, para a gente libertar desse pecado todo. E aí, eu sempre tirar o olho do problema, tirar o olho do passado e focar no futuro. E sempre cercar de pessoas boas. Por quê? Ouvir que você está errado é muito difícil. Mas são essas pessoas, é o amigo que fala que você está errado. Está errado. Né? Mas amar não é ter dó. Então, eu ter dó e ver você caindo no buraco. Então, é difícil de falar, todo mundo fala que você está certo. E é por isso a importância de você andar com pessoas melhor do que você, né, Lícia? Se cercar de pessoas boas, de pessoas que têm princípios, que foi aquilo que nós comentamos, né? Os princípios bíblicos mesmo, princípios básicos ali de ser um ser humano melhor. Se você estiver andando com pessoas com princípios, essa pessoa vai falar com você, não faz esse negócio não, porque isso aí você está passando o outro para trás, não fala mentira não trai não, porque se você trai a sua esposa, o seu sócio, o seu filho, o seu irmão, o seu amigo, você é capaz de fazer coisas piores. E na verdade eu falo que antes de você trair o outro, você trai os seus valores. Seus valores. Né? E atrasa os seus processos. E a gente não tem que atrapalhar a nossa comunhão com Deus, né? Uma vez a gente viu, eu e a Cris, a gente gosta muito de ouvir o Thiago Brunet, e ele falando assim, que estava no Emirados Árabes, né? Isso, Dubai. Em Dubai, com um negócio que ia mudar a vida dele, e ele um sócio dele, que era na época, e aí já tinha fechado, já tinha assinado o contrato, aí o sócio dele falou com os empresários de lá, e aí onde que ficam as meninas? Onde nós vamos comemorar o contrato fechado, né? Onde que tem as mulheres. Tem as mulheres e não sei o quê. E aí Aí os dois sócios de lá levantaram, já com o contrato assinado, levantaram, voltaram e rasgaram o contrato. Então, se você não consegue ser fiel à sua esposa, você vai ser fiel a nós, que você nem conhece. Com a pessoa que você dorme, né? Você não consegue ser fiel à pessoa que você dorme, você vai ser fiel a gente? Exatamente. E não é mentira, não né? Não é mesmo. E aí a gente tem, nesses processos, assim, uma mentalidade de fuga. Então eu vou para outra cidade que ninguém sabe o que eu fiz e vou indo, e você vai levando seus processos, você vai levando você vai cometendo novamente, né, Lícia? Novamente. Então a primeira parte mesmo é arrepender, decidir que você precisa se perdoar, né? Pedir perdão a Deus, contar para uma pessoa, para você ser curado daquilo, seja ela num retiro espiritual, seja ela para um melhor amigo, seja ela para uma pessoa desconhecida, seja ela a confissão com o padre, né, conversar com o seu pastor, por alguém espiritual mesmo, e depois entender que você comete falhas, mas que você decidiu nesse momento não falhar mais, né? E todo dia alimentar o lado espiritual, porque é aquilo que a gente sempre conversa, né? Se você é espiritual, que vive num corpo e que tem uma alma. Se você está ali alimentando mais o seu espírito, a sua alma tem de ir mais para o lado espiritual. Mas se você estiver mais para a carne, a sua alma vai mais para o carnal. Então, por isso, essa briga de corpo e espírito. Então, a alma fica ali no meio. É por isso que hoje em dia nossas emoções estão tão bagunçada, você acorda de um jeito, dorme de outro, faz isso, por isso tantas pessoas estão com o emocional abalado, por isso nós vemos tantos psicólogos, psiquiatras, terapeutas, com as agendas superlotadas, exatamente por conta da confusão ali de espírito e corpo, né? E na verdade é isso, que a Bíblia fala, tudo pode, mas nem tudo lhe convém. Não convém. Porque isso, eu vou frequentar esse lugar, mas assim, eu estou alimentando a minha carne. Então, é isso que eu quero? Então, é isso que eu quero para a minha vida? Então, não é isso que eu quero. E você falou dos psicólogos, e, assim, e é uma profissão que eu amo, que eu dou muito valor, e assim, eu encaminho muito meus pacientes. E você vê, o auto-perdão, mesmo para pessoas que não são cristãos, eles fazem parte do processo terapêutico, porque o psicólogo não consegue evoluir com a pessoa se a pessoa não se perdoar. Né? Não permitir. E sempre o deserto é lugar para a gente passar. Não montar acampamento. Então é ruim, mas eu vou passar, porque pode até piorar para eu ter que passar,
mas eu só vou chegar no outro lado da ponte se eu passar pro deserto. Então não é ficar sempre querendo, que é a saída do povo escolhido, né? Passando pelo deserto, saindo do Egito, né? E tá lá andando em ciclo 40 anos, porque eles não deram conta de evoluir. Né? Uma trajetória que podia ser 40 dias, eles fizeram em 40 anos. Porque o tempo inteiro eles queriam fazer o quê? Voltar para o ruim conhecido. O passado, né? O tempo inteiro, o passado. Sempre olhando para o passado. Não quer sair da inércia, né, Alice? Não quer sair, quer ficar ali, estático, ali paradinho, porque aqui é meu conforto. Você não quer decidir passar por aquele momento complicado e aí chegar lá no paraíso. Não, você prefere querer voltar para trás, né? Sempre olhando no passado. Então é isso aí, né, Alice? A zona de conforto pode parecer ótima, mas não acontece nada lá. Ô, Cris, foi interessante que no nosso vídeo anterior, então você vê assim, até do impacto, eu fiquei assim, até das pessoas chegando, nossa, eu nunca pensei isso, que eu dava conta de perdoar, e assim, muito da gente contar, e às vezes eu contei um pouco da minha história, e nós vamos, nesse período, contar a nossa história, por quê? A gente convive muito com as crianças da ONG também, né? Que é a ONG Nova Geração Brasil, assim, que para mim é nosso propósito, né, de vida, a gente tentar ajudar aquelas crianças. Mas eles olham a gente, acham que a gente tem uma vida perfeita. E porque, como a gente trabalha, a gente ganha dinheiro, eles acham que quem tem dinheiro não tem problema. Não tem problema. Mas é o que eu falo sempre isso. Os meus problemas que eu passei na vida nunca foram gerados por dinheiro, e dinheiro não ia resolver os meus problemas. E aí, então, isso de mostrar, porque eles acham que só eles têm problema. E assim, eu ouvi um testemunho de uma pessoa que me procurou, Cris, que eu achei tão legal, que ela passou por uma relação de dependência muito grande, assim, um relacionamento que ela custou a sair. E aí ela teve que perdoar o companheiro dela. E ela falou assim, agora eu vivo, eu nunca pensei isso, porque eu sempre falo assim, não, mas eu graças a Deus, eu não tive que passar nada porque eu tivesse que me perdoar. Ela falou assim, mas agora eu tô tendo um processo de eu ter que me perdoar. Por que eu sabendo disso? Por que eu permiti ficar tanto tempo naquela relação? Naquele namoro? E é interessante isso, que a gente pensa auto-perdão, porque eu fiz uma coisa errada. Não, mas as pessoas estavam fazendo comigo, mas eu sei o meu valor. Por que eu aceitei? Ficar tanto tempo naquele lugar. É a falta de identidade, né? Você não sabe então, por que você tá ali. E aí eu trabalhar isso, é o amor próprio, é o nosso valor. É interessante, sabe, Lícia? Eu convivo com uma pessoa também que o tempo inteiro ela fala assim, mas eu não sei por que eu mereço isso, eu não sei por que não sei o quê, eu não sei porque o meu é diferente do outro, por que fulano passa por isso e eu passo por aquilo. Gente, você é merecedora. Se Deus colocou no seu caminho... Até coisas boas, às vezes a gente questiona. Nossa, é o tempo inteiro. Aí eu falei, gente, mas se ele... Você já parou para pensar? Aí eu falo com elas, mas você já parou para pensar que talvez você tá nesse patamar hoje que é para você ajudar esses outros? Para de questionar Deus por que você merece. Você merece porque Ele colocou... E, na verdade, a prosperidade não fala de dinheiro. Não. É a gente ter recurso, que pode até ser dinheiro, para a gente alcançar o nosso propósito. Né? Exatamente. Então, entender ali, eu tenho um propósito, eu estou aqui, mas que eu possa trazer, que o meu recurso eu possa usar para trazer mais pessoas. Exatamente. Né? Então, assim, esses retornos que a gente teve, nós tivemos uns retornos muito bacanas, né? Que incentivou. Verdade. Então, a gente pede perdão, por quê? Nós estamos saindo da nossa zona de conforto. Que é coisa que a gente não tem experiência, de falar, e achar que a gente não tem nem autoridade para falar. Mas então, perdoa que nós vamos errar, e nós vamos pedir perdão pelos nossos erros. E aí, porque nós vamos tentando tudo falar, nós vamos falar na palavra, mas às vezes a gente vai dar nossa opinião, nós vamos errar, e a gente pode voltar e pedir perdão. Verdade. Pelos nossos erros. E muitas das vezes, né, que ficar faltando alguma coisa, porque como nós escrevemos aí, é um bate-papo mesmo, né, Alice? A gente está aqui mesmo, nada para seguir roteiro, é bem tranquilo mesmo, coisa que eu e a Alice conversamos mesmo no nosso dia a dia. Né? Então, assim, se quiser perguntar alguma coisa, pode ficar à vontade. Pode nos ensinar. Pode ensinar. Se quiser incrementar, né? A gente vai voltar, vai falar. E a gente agradece muito todos os retornos que nós tivemos. Nós ficamos até muito felizes, né? Até fez eu voltar aqui de novo, né, Alice? Que eu estava muito nervosa semana passada. Mas a gente agradece mesmo de coração. Né? Fica com Deus, até o próximo. Fica com Deus e até o próximo. E eu agradeço a Alicia por ter feito eu cair, ó. Na verdade,
O meu propósito foi que a Cris enfrentasse a barreira. Eu não dou conta, eu não coisa, não. A gente pode fazer e não fazer de novo, mas a gente tem que enfrentar os nossos medos. Então, eu estou passando por um auto-perdão gigante, porque eu sempre achei que eu não daria conta, e eu já falhei muitas vezes, mas você chora mesmo, eu não choro não. Vamos lá, Liz. Obrigada, gente, que Deus abençoe e até semana que vem.